Olá, irmãos, estamos aqui para mais uma devocional. Essa semana falaremos sobre o Salmo 43 e o título da nossa devocional é Nada como descansar na justiça de Deus. O nosso salmo começa com o versículo 1, que é também o nosso texto base aqui da devocional. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa. Um dos sentimentos mais difíceis da gente administrar é o de sentir-se injustiçado. Seja uma justiça proveniente de alguma situação grave ou de uma situação simples, mas o sentimento de ser injustiçado sempre é um dos mais difíceis para a gente lidar com ele. Nós sabemos que muitos movidos por este sentimento de injustiça, de ser injustiçado, desenvolvem amarguras, desenvolvem ressentimentos, às vezes irreversíveis, que não conseguem lidar com isso, não conseguem se livrar desses sentimentos. Outros, às vezes, devido às injustiças que sofrem, se deprime, fica inconsolável porque não consegue aceitar, não consegue superar essa situação. Sem falar naqueles também que não se deprimem, não se amarguram, mas passam a alimentar um profundo desejo de vingança, um desejo de retribuir o mal que ele sofreu. Veja que essas reações, de modo geral, são as mais comuns, mesmo entre os cristãos, cuja orientação bíblica contraria, não aprova nenhuma dessas formas. Biblicamente, a gente agir contra a injustiça de se deprimindo, se amargurando ou querendo se vingar, isso não encontra aprovação na palavra de Deus. Para um judeu, essa questão de retribuir à altura ao mal que ele sofreu era algo natural. A lei do olho por olho e dente por dente estava literalmente em vigor. Essas coisas eram naturalmente tratadas assim, o que fazia com que, em certa medida, a justiça desejada pelos que sofriam a injustiça, em tese essa injustiça fosse satisfeita, fosse resolvida, mediante essa lei do olho por olho e dente por dente. Eu digo em tese porque mesmo naqueles dias, os poderosos, os influentes, eles em geral se safavam, eles não sofriam por conta da injustiça cometida, como sofriam os demais. E esse fato trazia assim todo um peso, mesmo da injustiça naqueles dias, mesmo assim, naqueles dias do olho por olho e dente por dente, muitos sofriam, tinham que aguentar, suportar todo esse peso da injustiça. Aquela depressão, aquela amargura, aquele sentimento de vingança não resolvido. E sobre isso nós percebemos que o compositor aqui do Salmo, o salmista, ele vivia momentos de injustiça. Ele estava passando por dificuldades nessa área, ele se queixa disso, inclusive, e mesmo naquele contexto que era do Antigo Testamento, vivido por ele, quando prevalecia essa lei do olho por olho e dente por dente, ele ainda se via sendo injustiçado e sem que a sua justiça fosse satisfeita, mesmo naqueles dias. Às vezes nós pensamos que o olho por olho e dente por dente resolve os problemas, mas a injustiça sempre aconteceu, sempre foi razão de afetar tantas pessoas, nunca ela foi verdadeiramente solucionada. Vemos aqui também nesse salmo que a solução que o salmista buscava quanto a essa situação na verdade, ele declara aqui no verso 1, quando ele diz, faze-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa, ou seja, ele entregava também, ao invés de aplicar a lei do olho por olho, dente por dente, ou ele mesmo se vingar, ele procurava descansar em Deus. Ele roga a Deus que pleiteie, que julgue, que trate da injustiça que ele sofreu. E essa postura é no mínimo curiosa, pois na verdade se ajusta ao conceito neotestamentário de justiça. Naqueles dias do olho por olho, dente por dente, ele ao invés de agir com essa lei,
ele roga a Deus que cuidasse da causa dele. Ele descansa em Deus que a sua justiça fosse feita. Ele entrega ao Senhor a sua causa e descansa nas mãos de Deus, do justo juiz. Percebe-se também que, ainda que por um pouco ele se renda a esse contexto de injustiça, e ele até se sinta desamparado, ele lamente isso, como ele diz no versículo 2, ele lamentando essa situação, ele questionando essa situação, mas rapidamente ele reage, e novamente ele se volta para Deus com confiança, dizendo: envia a tua luz e a tua verdade. Ele confia em Deus, ele descansa em Deus. Ele sabe que esse caminho pelo qual ele não somente ele verá a justiça feita, se Deus enviar a luz e a verdade, não somente ele verá a sua justiça sendo satisfeita, mas isso o guiará à presença de Deus. Naquele contexto de injustiça, ele roga a Deus que envie a sua luz e a sua verdade, e ele descansa porque através desse contexto, uma vez que Deus de fato envia a sua luz e a sua verdade, ele vai se ver na presença de Deus, e ele diz do Deus que é a minha grande alegria. E então, mesmo inserido nessa circunstância de injustiça, ele consegue descansar o coração em Deus, esperar em Deus conforme as suas palavras. E ele diz lá no final do Salmo, ele conversando consigo mesmo, com a sua alma abatida pela injustiça, alma sofrida que lamentava essa situação, ele diz à sua alma: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Mesmo na injustiça, ele encontrava, portanto, descanso. Não numa satisfação imediata daquela injustiça, mas na sua alma descansando em Deus. O fato é que com isso a gente aprende que mesmo nesse mundo que é permeado, repleto de toda sorte de injustiça, que afeta a vida do homem por todos os lados, de todas as formas, mesmo nesse contexto, assim como o salmista, nós também podemos recorrer, assim como ele, a Deus. No mesmo espírito que ele recorre. E ele diz que ele vai estar na presença de Deus, o Deus que é a sua grande alegria. Então, nós que vivemos por vezes momentos assim, podemos descansar em Deus. Podemos, como ele, saber que em Deus, ou o próprio Deus, é a nossa grande alegria. Então a gente não deve se perder nas injustiças, sejam as mais graves, as mais sérias, sejam as mais simples, as coisas mínimas que a gente sofre, que a gente se sente que não houve justiça, que a gente descanse o coração em Deus. Ele é a nossa grande alegria. Que Deus nos abençoe.